Olá, meus queridos, que a graça e a paz nos alcance mais uma vez neste dia. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama História e Profecia. Hoje tratando de um tema de grande importância, como aliás os temas bíblicos eles são importantes, têm contextos diferentes, aplicações diferentes, mas serve para o nosso despertamento. Temos trabalhado em diversos temas, tanto no contexto do Antigo ou Novo Testamento, percorrendo os principais assuntos, os principais tópicos ali, seja dos livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, e estamos fechando, né, essa ideia com o Apocalipse, que é um livro profético, juntamente com Daniel, é os dois que se destacam mais nesse contexto profético. Também os evangelhos, trabalhamos temas também sobre os evangelhos, falando sobre a vida de Jesus, seu ministério, seus ensinos, as cartas, o livro do Atos, onde fala justamente o trabalho dos apóstolos na expansão da mensagem no primeiro século, chegando aí até a sede do mundo na época, Roma. Estamos quase concluindo nossa série de estudos sobre o Apocalipse e hoje, Apocalipse 18, falando sobre o anúncio da queda de Babilônia. No último estudo falamos sobre essa mistura, essa mutação onde o quarto império da profecia, ou seja, Roma, ela sai do contexto de Roma Império para Roma dividida, até os historiadores dividem, né? A história confirma Roma Ocidental, com a sede em própria Roma, e Roma Oriental, com a sede em Constantinopla. Constantino trabalha isso, mas internamente a profecia apontava, e isso é importante, 10 reinos. O quarto império ele se dividiria em 10 partes. Claro que pode haver mais, mas aqueles que mais destacam, 10 ao todo. E que também no tempo do fim nós mostramos, é claro, uma ideia geral, de que vai ser amparado novamente pelas principais nações, ou as 10 mais influentes, ou quem sabe os blocos de nações do mundo, porque o mundo todo se envolverá, ninguém ficará neutro, os grandes, os poderosos, as nações, e até a profecia fala que os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo. Então o Senhor vai dominar, não que ele não faça isso, né? Mas não é como os dominadores deste mundo, né? Se impondo, não, é com amor. Deus vai restaurar, restabelecer, e aqui então será o reino de Deus e de Cristo por toda a eternidade. Mas então, ao nosso assunto, antes ainda de nós estudarmos, quero te convidar a termos uma breve mensagem de oração e de agradecimento ao Senhor. Amorável Senhor, te agradecemos por a oportunidade nesse dia de meditar na Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, a compreensão da Tua Palavra e o poder para a cada dia decidirmos fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos. Pedimos perdão caso tenhamos falhado em pensamentos, palavras ou ações, e pedindo a iluminação de Cristo em nossa vida, o Seu Santo Espírito, para podermos proclamar a mensagem de salvação a este mundo. Nós jogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 18, aqui fala sobre o anúncio da queda de Babilônia. Já mencionei, não estamos tratando aqui de Babilônia no contexto literal, ela já passou e a profecia diz que ela não seria restabelecida. Houve então sequência de reinos, Medos e os persas, Grécia, Roma, em 2 momentos, do qual dividiu-se a Roma Oriental e Ocidental, os 10 reinos, né, a Europa de hoje, mas dentro disso surge um contexto religioso dominante. E aqui ele fala que depois dessas coisas, desses acontecimentos que foi descrito ali, nos capítulos anteriores, vi descer do céu outro anjo. Falamos de 3 anjos, 3 mensagens angélicas, proclamando o chamado para adoração, advertência sobre a besta e o falso profeta e a recompensa final daqueles que o adoram e que se rebelam contra Deus. Ele fala que depois dessas coisas, ele vê descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra iluminou-se com a sua glória. Quem sabe agora a igreja no tempo do fim, imbuídas, repletas do Espírito de Cristo, brilhantes, assim como o próprio Cristo aparece lá para João, e diz que João cai como morto, diz que seu rosto como um sol, seus olhos como chama de fogo, e esse brilho
diz que a terra é iluminada com a sua glória, com esta mensagem. Então percebe que é um ponto importante, antes mesmo de falar da queda de Babilônia e suas filhas, né, com todas as suas ramificações políticas, religiosas espalhadas aí pelo mundo. Ele fala que a terra primeiramente tem que ser iluminada com esta glória de Cristo na igreja. E ele fala no versículo 2, então ele exclama com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero de ave imunda e detestável. É como que caísse as máscaras, como que escamas dos olhos, desvendados, e o profeta até fala, né? Senhor, o salmista, desvenda os meus olhos para que eu contemple a maravilha da sua lei. Quem sabe isso tem cegado o mundo. Os olhos estão vendados, não conseguem contemplar as maravilhas da lei de Deus, dos 10 mandamentos, e principalmente o 4º mandamento, que nos chama a adoração. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Abre meus olhos. E aqui diz que caiu, caiu a grande Babilônia. Não é comprada mais a sua mercadoria, não é aceitável ou não é tão acessível às pessoas. Infelizmente, para muitos já vai ser tarde. Mas ele fala que vai cair. E ela vai se tornar, então, o esconderijo de toda espécie imunda, de espíritos imundos. E não vai mais estar sendo acessível às pessoas. Mas ele fala também aqui, versículo 3, que todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela prostituíram os reis da terra, os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Não somente no contexto político, financeiro, mas também religioso. As nações, as instituições, como mencionei, educacionais, políticas, financeiras, elas têm usufruído disso, porque também é como se fosse uma troca, uma barganha. Toma lá, dá cá, algo que é interessante para todos eles. E eles acabam muitas vezes vendendo princípios porque querem se adequar àquelas normas, querem poder existir, querem poder crescer financeiramente e acabam muitas vezes então cedendo a essas exigências. Diz que todas as nações se prostituíram, os mercadores, aí por isso que eu mencionei o contexto político, religioso, educacional, em todas as áreas envolvidas. E ele diz agora no versículo 4, houve uma voz dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Quero chamar a sua atenção para um ponto que deve ser destacado. No contexto de Babilônia, literal, quando ela estava prestes ou dominando o mundo da época, Jeremias foi um dos profetas, Daniel também ele foi profeta dentro de Babilônia, em cativeiro dentro de Babilônia, mas havia outras vozes também, só relembrando rapidamente. Jeremias ele compreende que não havia mais solução para Israel, para o povo de Israel da época, como nação, de permanecer sem ser levado para o cativeiro. Talvez anteriormente, se eles tivessem sido fiéis, Deus teria os poupado, mas ele diz, não, não tem mais. A mensagem diz, ao revés, ao revés, ao revés, até o tempo em que vem aquele que deve ser de direito, ou seja, Cristo. Então os reinos passariam, o cetro, por Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Mas o que eu quero destacar é que Jeremias, ele menciona, olha, vocês devem submeter ao jugo da Babilônia. É essa a vontade de Deus. O mal está se levantando sobre toda a terra. Eu vejo vindo do lado do norte, então deve submeter a isso. E ele até mencionou, Daniel entende depois, que ele compreendeu que o tempo que eles deveriam passar ali seria de 70 anos. Ele fala, vocês devem ir, devem submeter, devem casar, gerar filhos, plantar. Procure a própria paz de Babilônia. Orem por ela, porque na sua paz tereis paz. Então haveria um momento que eles deveriam submeter a isso. Ao contrariando o que ele diz, Ananias, ele diz, não, dentro de 2 anos o Senhor vai quebrar o jugo de Babilônia. E Jeremias, ele diz para ele, olha, você não estará vivo
E de fato, né, para ver se essa profecia iria cumprir, de fato não cumpriu. No próximo ano ele morre, esse homem, esse profeta, esse falso, né, profeta, e a profecia de Jeremias ela se cumpre. Então haveria um tempo que eles deveriam estar em Babilônia, orar por Babilônia. E tem até uma mensagem que Jeremias fala: queríamos sarar Babilônia, mas ela não se restaurou. E aqui ele menciona que nesse momento, nesse tempo, é feito um convite aos fiéis de Deus que ainda estão em Babilônia, que foram levados cativos. No contexto de Babilônia literal, o povo de Israel foram levados cativos para a Babilônia. De que maneira? Através da guerra, da conquista, eles foram infiéis ao Senhor, se prostituíram no contexto, quem sabe até mesmo literal, mas principalmente espiritual, adoraram outros deuses, e Deus então permitiu que eles fossem para o cativeiro. De igual modo, hoje também, as pessoas, elas têm sido levadas cativas pelo fascínio deste mundo, quem sabe o interesse financeiro, político, religioso, as questões pessoais, que está muito própria em mim, em você. Estamos como cativos em Babilônia, mas ele dá a última mensagem: sai dela, povo meu, retirai-vos dela para não ser cúmplices dos seus pecados e não sejam participantes dos seus flagelos, como eu mencionei, as 7 últimas pragas. E que na quinta praga, as pessoas vão compreender, porque vai cair na própria sede do poder dominante, mas infelizmente será tarde demais. Por isso a mensagem para nós, para mim e para você hoje, é de despertamento, é de iluminar o mundo com essas verdades, com esse contexto histórico e profético. Claro que não está mencionando datas, eu nem gosto muito desse detalhe de datas, disso, daquilo, de eventos, sequência disso, daquilo, mas o preparo, a consagração, a busca pelo Espírito de Deus em nossa vida, para podermos discernir, compreender o contexto que estamos vivendo, o momento final, que é justamente do tempo do fim, porque a partir de 1798 há uma profecia que fala sobre isso. É o tempo do fim que nos levará para a volta de Jesus. E nós precisamos nos consagrar, compreender essa corrente profética. É claro, não estou falando de datas, de eventos, de um período em específico, como houve no passado. Olha, 1000 passará, 2000 não chegará, ano 2000, ou ano isso, ano aquilo. Ou agora, alguns, 2027. Eu não estou entrando por esse critério, mas a necessidade de preparo, de consagração, para compreendermos e não sermos enredados. Ele fala: retirai-vos dela, povo meu. Não haverá segurança, quem sabe, nas próprias instituições, porque no contexto de Israel do Antigo Testamento perseguiram. Elias chegou ao ponto de dizer: Senhor, só ficou eu. Mataram os teus profetas, derribaram os seus altares. Deus diz: olha, ainda tem 7.000. No contexto dos dias de Cristo, houve também uma mistura no contexto religioso e político. O povo de Israel estava misturado ali, uma aliança com o império da época, Roma. Vemos esse contexto também no período da Idade Média. Quantas mortes, quantas perseguições. Desse casamento, né, ilícito de política e religião. Mas ele faz o convite: retirai-vos dela, povo meu. Queríamos sarar a Babilônia, mas ela não quis. No contexto de Roma, o Quarto Império, há uma carta escrita para os romanos, para os cristãos que estavam em Roma. Eu mencionei que no contexto de Roma Império, Cristo, os apóstolos foram mortos, foram mártires nesse momento. E aí depois na sequência também. Mesmo depois dessa mutação de Roma Império para Roma Cristão, Roma Papal, quantas milhares de pessoas perderam a sua vida? E nos nossos dias talvez não seja diferente. Ele até fala: espere um pouco mais. Apocalipse 11, que foi dado a vestes, espere um pouco mais, até que se cumpra o número de seus irmãos que vão ser mortos como foram. Aqui em Apocalipse 13, né, eu já estudei esse tema com você, ele diz que vai perseguir todos aqueles que não receberem a marca da besta, o seu sinal. Vai haver uma perseguição novamente. O poder que era não é, mas que virá. Mas a profecia fala que vai para a perdição, porque Cristo vai se levantar
Daniel capítulo 12 fala sobre isso, que haverá um tempo de angústia, naquele tempo vai levantar-se Miguel, o grande príncipe, que levanta pelos filhos do seu povo. E aqui no versículo 5 diz que os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Por isso que ele fala, sai dela, retirai-vos dela, para que você não seja cúmplice, que você não incorra nas suas pragas, sofra as mesmas consequências. E no juízo final, diz que muitos vão dizer naquele dia, Senhor, mas nós não profetizamos, Senhor, nós não curamos, nós não pregamos, nós fazemos isso ou aquilo, nós não fizemos tantas coisas. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais iniquidade. Iniquidade é pecado, e pecado é transgressão da lei, no todo ou em parte. Sabe, o quarto, que nos chama para a guarda do sábado como mandamento do Senhor. É o único dos 10 que fala, lembra-te, e o mundo religioso tem esquecido. Tem aceitado um outro dia, que foi instituído em comemoração à ressurreição de Cristo. E ele nos chama, retirai-vos dela, para que não seja cúmplice dos seus pecados e não incorra em suas pragas. Versículo 6 diz que dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Isso aqui não está dizendo que os cristãos vão estar retribuindo, não é isso. Mas que os próprios reinos ali, que nós mencionamos, os 10 chifres, né, os 10 reinos, eles próprios vão odiar, vão perceber, as máscaras vão cair que foram enganados. Diz que muitas pessoas que estavam perseguindo os cristãos no tempo do fim para levá-los à morte, vão se voltar contra os seus pastores, seus líderes políticos, religiosos, pessoas, quem sabe, que foram aplaudidas, aclamadas, pessoas aí que influenciaram milhões e milhões de seguidores no YouTube, no Instagram e outras todas as mídias aí. Agora vão se revoltar as pessoas contra os seus líderes. Mas infelizmente será tarde demais. Mas será, quem sabe nesse contexto, um momento para a libertação do seu povo. Quando secar ali o rio Eufrates, aquilo que dá vida, que alimenta todo o sistema. Os enganos, as máscaras caírem por terra. E ele diz mais aqui, no versículo 7, que quanto a si mesmo se glorificou, viveu em luxúria, dá-lhe igual medida, tormento e pranto, porque diz consigo mesmo, eu estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Mas o versículo 8 diz que por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Então, versículo 8, eu estou fechando aqui meu pensamento desse estudo, essa reflexão, sobre esse chamado, primeiramente para iluminar a terra com a glória, com as verdades bíblicas da palavra de Deus, chamado para adoração a Deus, o eterno soberano, e a seu Filho, Cristo Jesus. Para que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor, para que venhamos a divertir o mundo, independente de placa religiosa. Você não tem visto eu aqui defender nenhuma placa de nenhuma religião em específico. Nosso programa é a voz que clama, história e profecia, mas chamar-nos à adoração. Cristo diz, onde tiver 2 ou mais em meu nome, ali estou. A nossa falta hoje não é de templos, de religiões, de igrejas, temos as milhares, mas de pessoas repletas, cheias do Espírito Santo de Deus. Que sejam iluminados com a glória do Senhor, para que possa proclamar. Então diz que em um só dia, quem sabe traduzindo para, ou transformando, né, no contexto profético, em um ano, as suas pragas, as 7 últimas pragas. Ele fala aqui qual é a maneira: flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo. Quem sabe guerras. Cristo não está mais ministrando no santuário celestial. Os anjos não estão mais a atuar no impenitente, naquele que não quer mais saber de Cristo. O Espírito de Deus não está a atuar na vida do impenitente, daquele que não quer se arrepender. Então, Satanás mergulhará o mundo como uma ira final, uma fúria final, levando as próprias nações a se odiarem, aqueles que se unirem em um momento, deram o poder, se envolveram político e religiosamente, agora
se autodestruindo. E aí no contexto da 7ª praga, até é dito que o Senhor tem uma parte, quem sabe nesse último contexto, na última taça, que ela cai sobre o ar, diz que pedras, entre 30 a 50 quilos, pedras, quem sabe, de gelo, estou trazendo aqui uma própria linguagem, um próprio pensamento, né? E destruindo e fechando ali, acabando com todo esse sonho, onde a profecia mostrava que eles não se uniriam e que não haveria um outro império mundial, mas o próximo seria um império que Cristo estabeleceria para toda a eternidade. Nosso próximo estudo, vamos falar sobre o Armagedon, essa destruição. Armagedon, primeira parte, temos um estudo que fala sobre isso em 2 momentos, um antes da volta de Cristo, ou já o antecipar da volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, e um outro depois, após o milênio, que também é um estudo que vamos fazer sobre os 1000 anos e os últimos acontecimentos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, te agradecemos pelo cuidado, pela proteção, pelas mensagens que tem nos trazido e rogamos a iluminação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Dá-nos a tua paz, tua graça, nos faça cada vez mais vencedores. Te rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus.